Paz do Senhor, povo de Deus. Tudo bem com vocês? Hoje eu quero aqui deixar uma palavra, uma breve palavra, que fala sobre o ministério de Pedro. Eu até anotei aqui no caderno alguns versículos que você pode conferir depois. E é interessante o ministério de Pedro, o início do ministério de Pedro. E se você for lá em Mateus capítulo 14, do versículo 27 ao 31, você vai ver que Jesus ele chama Pedro de homem de pequena fé. Lá em Mateus capítulo 26, do versículo 33 ao 35, Pedro ele disse para Jesus que ele não negaria Jesus. E em João capítulo 18, versículo 10, você pode conferir, Pedro ele corta a orelha de Malco. E em Mateus capítulo 26, do versículo 69 até o 75, Pedro ele nega a Jesus. Eu anotei aqui tudo no caderno, todos os versículos, para eu não me perder. É interessante, né, essa palavra, onde é o início do ministério de Pedro. E em João capítulo 21, no versículo 3, isso aqui foi após a ressurreição de Jesus, Pedro ele volta a pescar, ele volta à antiga profissão dele, porque ele deixa a profissão para seguir Jesus. Jesus é crucificado, e aí após a ressurreição, ele volta para a antiga profissão. Mas o interessante é que no versículo 17, Jesus ele chega para Pedro e diz: olha, apacenta as minhas ovelhas. Então nós vemos que Pedro era um homem de confiança para Jesus, que Jesus não ia deixar alguém que não teria uma responsabilidade para apacentar as ovelhas dele. Ele não faria isso. Em Atos capítulo 3, do versículo 3 ao 6, você até conhece essa palavra, aonde Pedro chega ali a um homem que estava na porta do templo e diz: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. E aqui já é um Pedro, um novo Pedro, vamos dizer assim, cheio do poder de Deus. E o interessante dessa palavra é que eu aprendi uma coisa: nós erramos, nós temos defeitos, mas também nós temos as nossas qualidades. E nós não podemos ficar presos no nosso passado, porque Pedro aqui ele teve os defeitos dele, teve os erros dele, né? Foi chamado de homem de pequena fé, negou a Jesus, mas isso é uma coisa que fica no passado, porque Jesus chega para Pedro e fala com ele: olha, apacenta as minhas ovelhas. Isso é interessante, porque tem muita gente presa no passado. E quando a gente fica preso no passado, a nossa vida ela não anda para frente, porque nós estamos presos naquilo que nós cometemos lá atrás. E outra coisa interessante é que se as pessoas vierem falar do teu passado, você não pode ficar magoada por causa disso. A sua vida tem que seguir adiante. Porque talvez Pedro aqui, a Bíblia não diz isso, mas se alguém chegasse para ele e falasse: Pedro, você não tem moral, você negou Jesus, você foi chamado de homem de pequena fé, talvez alguém poderia chegar para ele e falar isso, né? Uma palavra negativa, uma palavra de desânimo. Mas o que eu quero trazer para você aqui através dessa palavra é que nós erramos, nós temos defeito, mas isso não quer dizer que Deus não nos escolheu por causa disso, não. Deus escolheu Pedro, separou Pedro, e ele era um homem de responsabilidade, apesar de todos os defeitos. Então, você é um escolhido de Deus. Então, não deixe que a sua vida fique paralisada, não deixe que o seu ministério fique parado por causa daquilo que você cometeu lá atrás, por causa dos seus problemas lá atrás. O que passou, passou. Agora você tem que seguir adiante, tem que seguir a sua vida, continuar a sua vida, certo? Olhar para frente, não olhar para trás naquilo que aconteceu. Não fique preso a isso. Não fique preso no erro que você cometeu, mas continua a tua vida.
porque Deus, ele sempre tem algo novo para fazer na nossa vida. Então que você fique com essa palavra, tá bom? Que você venha meditar nessa palavra que eu deixo para a tua vida e que a sua vida a partir de hoje venha andar. Talvez você esteja com a sua vida paralisada, porque você está preso naquilo que você fez lá atrás. Não deixe que isso venha influenciar na tua vida. Você errou, errou. Mas se você errou, peça perdão a Deus, ele tem todo o poder para perdoar e a sua vida continua aqui na terra. Amém? Que Deus abençoe todos vocês.